Queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para conhecer mais de Deus, buscar mais a Deus, nos alimentar, porque o corpo precisa de comida 5 vezes, 4 vezes por dia, e o espírito precisaria também 2, 3 vezes por dia, mas às vezes a correria a gente só consegue 1 vez por dia, mas é melhor que nada. Vamos sempre buscar a Deus e se alimentar pelo menos 1 vez por dia. Vamos a mais um. Você é o melhor de Deus. Eu conheço o valor que Deus projetou para mim, a fim de que o seu próprio modo de vida fosse exaltado. Agora sei que o Senhor me considera sua melhor criação, e Ele ordenou seu melhor na vida para mim. Tudo quanto se possa dizer a respeito de Deus pode ser dito a respeito dos seus filhos. Eu sou seu filho, estou na sua família. Tal pai, tal filho. A Bíblia diz: criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. Gênesis 1:5 acrescenta que no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Deus criou os seres humanos tão semelhantes a Ele como qualquer criança é semelhante aos pais naturais. Mais adiante, a Bíblia informa que Adão e Eva tiveram um filho, Sete. O nome dele era Sete. As mesmas palavras usadas para descrever a semelhança entre Sete e Adão são usadas para descrever a semelhança entre você e Deus, o seu Pai. A semelhança de Deus. Gênesis 5:3. Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Você percebe que tudo o que se pode dizer a respeito dos pais pode ser dito a respeito dos filhos? Deus planejou tudo de modo que pudesse ser dito acerca dele e ser dito acerca de você. A Bíblia explica o modo de vida e o plano que o Senhor projetou para você e para mim. Gênesis 1:28. Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre todo o animal que se move sobre a terra. Em Gênesis 1:29 e 30, estão listadas todas as posses na terra que Deus concedeu à humanidade. O Criador não nos planejou para a pobreza, inferioridade, enfermidade, depressão, necessidade, tampouco para insegurança. Mas o Senhor não criou coisa alguma que fosse inferior, nem você, nem eu, tampouco qualquer ser humano. Deus, irmão, é tão lindo, tão maravilhoso e tão perfeito,
que ele não consegue criar nada que não seja perfeito. E ele criou você. À medida que esse princípio poderoso se arraigar no seu interior, você começa a ver e a respeitar a si mesmo como membro da realeza divina. A família de Deus deve representá-lo e refletir o seu modo de viver na Terra. Você pergunta: o que posso fazer quanto a isso? A grandeza está germinando em você. O primeiro passo é conhecer o seu valor. Se fizer dessa maneira, as sementes da grandeza germinarão e crescerão. Será como um milagre operando em você. Você começará a pensar, sentir e falar como alguém de valor, de dignidade. O valor que você dá a si mesmo impõe respeito. Por isso, os outros começam a tratá-lo como você se trata e a vê-lo como você se vê, um filho de Deus. Você merece a confiança dos outros quando a pratica em si mesmo e carimba seu valor na sua vida mediante seus pensamentos e suas palavras e suas ações. Nunca mais acalente pensamentos alvitantes acerca de si mesmo. Pensamentos pequenos, pensamentos: sou uma porcaria, sou uma droga, não tenho capacidade para isso. Nunca pense assim. Não aceite esse pensamento. Esse pensamento não é de Deus. Nunca fale nem haja como uma pessoa de segunda classe. Você é de primeira classe. Filho de Deus, filho da realeza. Minha herança é ter o melhor que Deus tem, desfrutar da sua companhia e utilizar sua riqueza e o seu poder para o meu bem e para o bem dos outros. O amor de Deus nunca pode desistir de mim, nem de qualquer outra pessoa. O amor nunca falha, portanto, nunca saio perdendo. Maravilhosos levantadores de pessoas. Jesus afirmou: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste, estive na prisão e foste ver-me. Mateus 25, 35-36. Depois declarou: quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. 25:40 de Mateus. Se realmente quisermos descobrir Jesus Cristo, nós o acharemos nas prisões, entre os enfermos, nus e necessitados. Descobriremos Cristo e serviremos a Ele à medida que servimos aos outros. A ex-prostituta. Uma mulher jovem, convertida na cidade de Nova York, tornou-se um grande instrumento para salvar almas. Ela
fora prostituta e viciada em drogas. Perdeu um braço em uma briga e usava uma prótese. Após a sua conversão, creu no alto valor que Deus atribuiu à vida dela. Embora fosse fisicamente aleijada e tivesse um passado de prostituta, acreditou que era vital para o plano do amor de Deus. Compreendeu que Jesus queria estender-lhe a sua mão, tocando, amando e salvando e abençoando outras prostitutas e pessoas que estavam fora da igreja. Percebeu que ele queria fazer isso por intermédio dela, pois ela agora era o seu corpo. Cristo passara a viver dentro dela, por isso curaria, amaria e ergueria as pessoas por intermédio dela, quando agisse em nome do Salvador. Aquela mulher queria encontrar uma maneira de estender a mão aos necessitados que sofriam dores que ela havia padecido. Tentou várias formas de ajudá-las. Finalmente, teve uma ideia tremenda. O teatro pornô. Havia 3 cinemas pornográficos, lado a lado, em certa área de um gueto na cidade de Nova York. O que estava localizado no meio estava à venda. Aquela mulher não descansou até conseguir o dinheiro suficiente para comprar aquele teatro. Para isso, contou com a ajuda de pessoas que cooperavam com ela. Começaram a realizar reuniões evangélicas naquele local, aonde a necessidade era tão urgente. No outro lado da rua, em frente àquele teatro modificado, havia 3 hotéis, dominados por alcoviteiros e prostitutas. A jovem mulher, uma prostituta regenerada e ex-viciada em drogas, escolheu aquele lugar para servir a Deus. Ela possuía o ponto de vista de Deus. Sabia que somente podia amar e servir ao Senhor, amando e servindo aqueles que sofriam, que estavam esquecidos, que não eram amados e estavam fora da igreja. Hoje, centenas de pessoas frequentam o templo reformado por aquela mulher. Em vez de condenar o câncer social naquele gueto, o grupo de ganhadores de almas entrou no meio e começou a curá-lo. Demonstraram a verdadeira fé cristã em ação e o verdadeiro sistema de valores que Deus atribui às pessoas. Veja, esta é a única maneira de realmente descobrir a fé verdadeira em Deus. O que você faz aos outros faz a Cristo. A fé não é descoberta em belas palavras, em um santuário, mas por meio de belas ações entre as pessoas necessitadas. Não há caso sem esperança. Quando descobrimos o sistema de valores de Deus, nunca consideraremos que um ser humano
é caso sem esperança. Afirmar que alguém é caso sem esperança é declarar que Deus não se importa com ele. Dizer que Deus não se importa significa que nós não nos importamos, porque Ele somente pode importar-se por nosso intermédio. Ele realmente se importa, pois ama as pessoas e cuida delas por meio do nosso auxílio. O seu amor nunca poderá desistir. As chagas do seu amor comprovam o alto valor que ele atribui a nós e a qualquer pessoa, qualquer outra pessoa, independente da aparência, do modo de vida de cada um. Os que eram ninguém se tornam alguém. Ouvi um pastor jovem de uma das grandes igrejas dos Estados Unidos dizer: há 9 anos entramos nessa cidade sem qualquer recurso. Não esperávamos que as pessoas viessem a nós. Decidimos ir a elas conforme Jesus fazia. Disse ainda: permanecemos nesse local durante 18 meses. Todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, minha esposa e eu batíamos as portas. Visitávamos as prisões, ministrávamos nos hospitais e nas casas e levávamos pessoas à salvação nos locais em que viviam e trabalhavam, sofriam e morriam. Fomos até os indivíduos que tinham problemas. Hoje, depois de 9 anos, mais de 2.000 pessoas assistem os cultos naquela igreja. Muitas famílias que outrora eram indigentes, ex-prostitutas, encarcerados e embriagados, são negociantes e cidadãos produtivos. Um pequeno exército de cristãos inspirados, ganhadores de almas, surgiu e aquelas pessoas descobriram o sistema de Deus de atribuir alto valor ao ser humano. Atualmente, senadores, médicos e advogados frequentam aquela igreja, a qual é um instrumento poderoso para a obra de Deus. Aquele pastor descobriu o princípio vital e percebeu que, ao servir os que têm fome e sede, os órfãos, encarcerados, nus, conforme enfermos e sofredores, realmente está servindo a Cristo, conforme ele falou. O sistema de valores de Deus. A Bíblia declara: a fé que opera por caridade. Essa palavra caridade significa amor. Gálatas 5:6. João pergunta: quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? 1 João 4:20. Amar a Deus, portanto, é amar os outros, conforme declarou o apóstolo. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3,18. João indaga: quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? 1 João
3,17. Somente descobrimos a fé verdadeira à medida que agimos com amor verdadeiro em relação às pessoas. Jesus está presente em todos os lugares onde há necessitados. A maneira de correspondermos a elas é a mesma de correspondermos ao próprio Jesus. O princípio inteiro é captar o ponto de vista de Deus acerca das pessoas e aceitar o valor que ele atribuiu aos seres humanos. Deus quer que você descubra o fato essencial de que cada ser humano foi criado por ele, para o modo de vida dele, a fim de realizar o seu propósito aqui na Terra. E nisso você está incluído. Irmão, quando a pessoa é muito rica e tem um filho, ela não quer que o filho dela seja mendigo enquanto ela é dona de um banco, por exemplo. Então o filho vai ter o estilo de vida do pai. Se ele come comida boa, o filho vai comer. Se ele veste roupa importada, o filho vai vestir. Então quando Deus criou seu filho, é para viver o estilo de vida de Deus. 100% amor, infinita paz, infinita saúde. Deus quer que você tenha o que Ele tem. Se descobrir esse princípio, você colocará sua vida em perspectiva e emprestará dignidade, propósito e valor à vida. Ele o levantará para o nível da realeza, da nobreza, do valor próprio. Quanto mais forte Deus puder ser em mim, tanto mais Ele poderá levantar outras pessoas por meu intermédio. O sonho dele é viver dentro de você, te dar todas as bênçãos, você e Deus ser um só. Deus tem saúde, dinheiro, prosperidade, Ele é dono do ouro e da prata, Ele tem felicidade, amor, paz, alegria, é o que Ele quer dar para você. Se una com Deus, irmãos. Se una com a palavra, viva a palavra, conheça a palavra, para você ser mais que vencedor em Cristo. É isso que Ele deseja. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua maravilhosa presença, Pai, para Te glorificar, Te exaltar, Senhor. Te queremos, Te buscamos, Pai. Vamos sempre conhecer mais a Tua palavra, porque não tem como ter fé, certeza absoluta no Senhor e na Sua palavra sem conhecer esse Seu amor infinito. Pai, muito obrigado por sempre nos amar, sempre nos ajudar e sempre dar direção nas nossas vidas quando nós lemos a Tua palavra e conhecemos mais a Ti. Obrigado, Pai. E em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, desça com Teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E começa a queimar todo o mal, todo o problema, toda coisa ruim, doença, hérnia, caroço, problema na vista, problema na audição, aonde tiver uma enfermidade, uma falha, um defeito, em nome do Senhor Jesus, saia. Eu te repreendo, demônio da enfermidade, da mágoa, da tristeza, da briga, do ódio, da opressão, depressão, em nome do Senhor Jesus. Demônio, pega tudo que é seu, eu quebro tuas forças, eu quebro o teu poder, eu amarro você agora, com tudo que é seu, fora, saia agora, para não voltar mais, em nome de Jesus. Pai querido, vamos buscar mais a Ti,
te conhecer mais, ficar mais pertinho de Ti, Pai, porque confiamos no Teu amor e na Tua Palavra. Tua Palavra é a verdade. Pai, muito obrigado por esse amor infinito. Amém e amém.